Referência antiga à ressurreição. Cristãos veem mesmo além do que as coisas dizem. Veja se a descoberta tem a ver com a manchete da matéria, referência direta à ressurreição de Jesus. Arqueólogos fazem descoberta de artefato que contém referência direta à ressurreição de Jesus. Por Dan Martin, 1 de março de 2012. Pesquisadores descobriram em um túmulo localizado em Jerusalém a mais antiga referência arqueológica à ressurreição de Jesus já registrada. A descoberta foi anunciada em Nova York na última terça-feira pela equipe do professor James Tabor, diretor do Departamento de Estudos Religiosos da Universidade de Carolina do Norte. O trabalho que levou os pesquisadores a essa conclusão foi feito em um túmulo descoberto em 1981 durante as obras de construção de um prédio no bairro de Talpiot, situado a menos de 4 quilômetros da cidade antiga de Jerusalém. Até agora me parecia impossível que tivessem aparecido túmulos desse tempo com provas confiáveis da ressurreição de Jesus ou com imagens do profeta Jonas, mas essas evidências são claras, disse Tabor, ao explicar que as câmaras de alta tecnologia utilizadas para explorar o túmulo encontraram uma inscrição grega que faz referência à ressurreição de Jesus e a imagem de um grande peixe com uma figura humana na boca, que seria uma representação que evoca a passagem bíblica do profeta Jonas. Essa não é a primeira vez que os arqueólogos estudam a tumba, mas dificuldades anteriores impediram de se fazer mais imagens e uma exploração mais detalhada do local. Uma das dificuldades encontradas pelos pesquisadores foi o fato de que os ortodoxos condenam a escavação de túmulos judaicos, o que fez com que as autoridades políticas selassem a tumba. Até então, só haviam sido feitas algumas fotos do local e poucos objetos foram retirados das tumbas, entre eles o ossário de uma criança que compõe a coleção do Estado de Israel. De acordo com o Correio Brasiliense, a idade exata dos túmulos não foi definida com testes de carbono 14, mas pode-se afirmar que os mesmos são do século I devido à estética da funerária, típica dos anos 20 a 70. De acordo com os pesquisadores, depois desse período, com a destruição da cidade sagrada pelos romanos, os judeus deixaram de usar caixas de pedra nos funerais. As descobertas atuais foram feitas graças a uma autorização que James Tabor e Rami Arav, professor de arqueologia na Universidade de Nebraska, conseguiram da Autoridade de Antiguidade de Israel para estudar novamente a tumba. Os estudos foram feitos entre 2009 e 2010 utilizando câmeras de alta tecnologia manipuladas por um braço robótico. O equipamento especial foi patrocinado pelo canal de televisão Discovery Channel, que vai exibir um documentário sobre as descobertas ainda neste ano. Uma das inscrições encontradas diz em grego antigo: Divino Jeová, me levante, ou Divino Jeová, me levante até o lugar sagrado. Tabor explicou que essa inscrição tem algo a ver com a ressurreição dos mortos ou é uma expressão da fé na ressurreição de Jesus. Em um estudo publicado no site de arqueologia bíblica biblinterpret.com, o professor afirmou ainda: se alguém tivesse dito que encontrou uma declaração sobre a ressurreição em uma tumba judaica desse período, eu diria que era impossível. Ele afirma que as inscrições provavelmente foram feitas por alguns dos primeiros seguidores de Jesus. Nossa equipe se aproximou do túmulo com certa incredulidade,
mas os indícios que encontramos são tão evidentes que nos obrigaram a revisar todas as nossas presunções anteriores. Afirmou Tabor, que para divulgar a descoberta publicou um livro intitulado The Jesus Discovery, contendo todas as conclusões de sua pesquisa. James Tabor concluir reconhecendo que suas conclusões são tão controversas e que vão causar certo repúdio entre os fundamentalistas religiosos. Segundo o professor, outra reação será a dos acadêmicos que seguirão duvidando das evidências arqueológicas da cristandade. Fonte: Notícias Gospel Mais. O desespero dos cristãos diante da completa ausência de referência a Jesus nos dias em que ele teria vivido leva-os a ver coisas que não existem. Se os judeus aprenderam a crer na ressurreição quando estiveram na Babilônia e na Pérsia, não seria nenhuma novidade um judeu colocar na sepultura de seu ente querido: Divino Jeová, me levante, me levante. Agora, dizer que isso é uma inscrição grega que faz referência direta à ressurreição de Jesus é estender demais o sentido das palavras. O que significa direta para eles? A inscrição apenas mostra a crença que os fariseus incorporaram dos seus dominadores babilônios, ou talvez dos persas, já que o profeta que previu o domínio judeu após a queda de Babilônia não falou que judeus ressuscitariam, mas sim que na Nova Jerusalém eles teriam longa vida e não seriam mais molestados pelos gentios. Isaías 65, versículos 17 a 25. Os judeus saduceus não acreditam na ressurreição por ela não existir nas leis que compõem a lei mosaica. Mas os fariseus creem, como diz a inscrição, que um dia Yahvé os levantará vivos da sepultura. A inscrição não tem nada a ver com Jesus, mas sim com a crença dos fariseus.